Fala galera, beleza? Tranquilo? Como é que vai o povo da turma 101? Professor Fábio de Física, né? Professor aí na área para falar para vocês então de calorimetria, assunto extremamente importante da frente 2 da Física da turma 101. Então galera, dentro da calorimetria a gente estuda calor, temperatura, o que de fato é a caloria, as unidades de medida que são bem importantes sempre retratar. Lembrar que calor é uma espécie de energia, uma forma de energia que não pode ser armazenada, é sempre transferida, né, de um corpo para outro, mediante uma diferença de temperatura entre esses corpos. E a temperatura vai ser o quê? Um estado termodinâmico na qual a gente associa o nível, né, médio de agitação das partículas que compõem esse corpo. Caloria, energia necessária para que a gente possa variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Então aí a água sendo uma substância multiutilizada nesse estudo. E aí nós temos aqui, galera, que uma caloria equivale a aproximadamente 4,186 joules. Então, galera, quantidade de calor, como o calor é uma espécie de energia, no sistema internacional sua unidade medida em joules. Porém, no sistema usual, que a gente utiliza bastante, é utilizada a unidade calorias. Então aqui, galera, a equação fundamental da calorimetria, que nos coloca o seguinte: quantidade de calor que um corpo recebe ou cede é igual à massa desse corpo, o calor específico e a sua variação de temperatura. Lembrando que uma caloria é aproximadamente 4,186 joules, mas alguns materiais didáticos utilizam 4,2 joules, às vezes até 4, para facilitar os cálculos, né? Evitar muito números com vírgula, digamos assim. E aí, povo, em seguida a gente comenta um pouquinho com vocês duas características, né? Ou seja, duas grandezas físicas muito importantes. Capacidade térmica, na qual é a indicação que um corpo vai ter, né, uma quantidade de calor que ele vai ter que receber ou ele vai ter que perder, ceder, para que a temperatura desse corpo varie em uma unidade. Unidade usual que a gente utiliza para capacidade térmica, simbolizada por um C maiúsculo, é calorias por grau Celsius. Calor específico depende da natureza da substância do corpo e também do estado físico, né? Que essa substância, melhor dizendo, que esse corpo, mais exatamente, se encontra. E unidade usual, caloria por grama Celsius. Então, quantidade de calor sensível, pessoal, é aquela quantidade de calor que a gente vai colocar para um corpo, ou seja, esse corpo vai absorver ou ele vai ceder, na qual a gente não vai ter mudança de estado físico, e sim nós vamos ter variação na temperatura desse corpo. Mais um detalhe que é importante destacar: a gente costuma trabalhar muito com unidades usuais, tá? Mas se for necessário trabalhar com o sistema internacional, basta que você converta as unidades de medida das grandezas aqui solicitadas, né? Aqui, galera, nós temos uma tabela na qual nós possuímos aqui valores de calor específico para substâncias nos estados sólidos e líquidos, e nós percebemos que tem aqui no ladinho as unidades, ou seja, os valores para a unidade de sistema internacional, Joule por Kelvin vezes grau Celsius, ou vezes Kelvin, e mais aqui ao lado nós temos caloria por grama grau Celsius, que é a unidade de calor específico para a unidade usual. Calor latente é quando a gente tem, galera, um calor latente de transformação, ou seja, um corpo vai absorver ou vai ceder calor para que o seu estado físico mude, porém a sua temperatura permanece inalterada. Então a gente costuma dizer que é o calor latente de transformação. Tá? Eu posso fornecer calor para, digamos, pegar uma quantidade de gelo e derreter, transformar totalmente no estado sólido e ir para o estado líquido. Ou posso pegar a água que está, claro, né, no estado líquido, retirar calor e transformar no estado sólido, ir para o estado sólido. Então isso requer dizer que o calor é chamado de calor latente de transformação. E aí aqui nós temos uma tabela na qual possuímos aí valores, tá, de calor latente de fusão para determinadas substâncias representadas na tabela e calor latente de vaporização. É importante fazer o destaque, né, que o estado físico é importante ser levado em conta, tá? Aqui nós temos então um processo que envolve calor sensível e o calor latente. Então vocês percebam o que está acontecendo aqui, ó. Gelo a menos 20 graus Celsius, então está variando a sua temperatura, está recebendo calor para ir até 0 graus. Então aqui nós temos
a variação de temperatura sem mudar o estado físico. Aqui a gente já começa a perceber que esse gelo, tá, que está aí já a 0 graus, então 0 é o ponto de fusão da água. Então a gente tem calor sendo fornecido, então temos a água aqui, ó. Então todo o estado agora é líquido, tá? Então agora a gente tem calor sensível, mais uma vez, que vai de 0 até 100 graus Celsius, que a água ferve a pressão de uma atmosfera a 100 graus Celsius. Então o que está acontecendo? Nós estamos fornecendo calor mais uma vez, então de 100 graus Celsius não está mudando, então o estado físico vai mudar, porém a temperatura permanece a mesma. Então agora a gente volta aqui para lembrar que temos calor latente. Quando a gente pega de 100, vai para 120 numa determinada situação, como por exemplo panela de pressão, que faz a água ferver a 120 graus Celsius, a pressão pode chegar até 2 atmosferas. Nós temos mais uma vez aqui a temperatura variando, porém o estado físico não. Aqui, galera, efeitos do calor. O que está acontecendo aqui, ó? 0 até 100 graus Celsius, ó, estado sólido mais líquido, veja a temperatura. Aqui está variando, ó, tá? Tem um valor aqui menor do que 0, chega até 0, se mantém constante no 0, depois varia de novo até 100, depois do 100 permanece constante, e aí, ó, dependendo da pressão, a temperatura pode variar de novo, tá? Aqui os estados físicos da matéria, pessoal, estado sólido, líquido e gasoso, os mais clássicos, os processos de transformação, ou seja, os processos de mudança de estado físico estão aqui representados nesse quadro. Está bem explicativo, né? Ou seja, está bem direto e aí bem ilustrativo. E aí, claro, a gente tem um outro estado físico da matéria, que esse é um estado que não é tão comentado, mas também é importante conhecê-lo, que é o estado de plasma, também considerado o quarto estado da matéria, tá? Que vai se diferir, ou seja, ele vai se diferenciar de sólidos, líquidos e gasoso. Então, na verdade, a gente tem ali o que é conhecido por plasma, também chamado de gás ionizado. Então, essas informações aí extremamente importantes aí para a gente lembrar, né? Ou seja, na verdade, poder analisar como é que é o estado do plasma. Pessoal, potência térmica, né, nesse caso, trazendo da mecânica para a calorimetria, é uma quantidade de calor, certo? Que nós temos dividido pelo tempo que a gente leva para elevar essa temperatura, ou seja, fornecer calor ou retirar calor. Unidade para potência em watts, mas aqui no sistema usual de unidades de medida, a gente está percebendo que quantidade de calor é dado em calorias, ΔT o tempo dado em segundos. Por isso, calorias por segundo. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês aí, auxiliado a galerinha nos estudos aí. Um forte abraço e até mais.